Olá, tudo bem? Aqui é Vivi Siqueira e hoje nós vamos para o dia 3 sobre as cartas de um estoico, ensinamentos de Sêneca. Vamos falar hoje sobre a falta de foco na leitura, é a carta de número 2. Sêneca dá saudação a Lucínio e diz: julgando pelo que você me escreve e pelo que eu ouço, eu estou formando uma boa opinião a respeito do seu futuro. Você não corre para cá e para lá e se distrai mudando a sua morada, pois tal inquietação é o sinal de um espírito desordenado. A principal indicação, na minha opinião, de uma mente bem ordenada é a habilidade de um homem permanecer em seu lugar e ficar em sua própria companhia. Isso me ajudou muito, é um pedaço da carta dele sobre a falta de foco e que eu acho muito interessante porque me auxiliou muito, essa parte da carta principalmente, quando diz que tal inquietação é sinal de um espírito desordenado. Eu sempre tive uma alma muito livre, sempre quis mudar, sempre quis muitas mudanças e tudo quanto. E eu acho que essas mudanças que eu sempre tenho feito, de sair do Brasil, mesmo no Brasil eu mudei várias vezes de lugar. Hoje eu consigo entender realmente que era um espírito, inquietação de um sinal de espírito desordenado. Naquela época talvez não tivesse essa dimensão. E quando eu saí daqui de Gussago, saí bem triste, porque queria muito continuar aqui. Eu gostava muito da cidade já tinha uma afeição grande, um afeto grande. Quando a gente foi para a Inglaterra, a gente já tinha ainda a energia no coração de Gussago. Eu falo que o italiano tem uma pureza no coração, que talvez em qualquer lugar do mundo seja muito difícil de encontrar. Então a gente fez muitos amigos, então quando saí ainda com essa pontinha. E lá eu percebi que realmente mudar não tinha sido uma boa coisa, porque realmente foi sinal de um espírito desordenado. A principal indicação, na opinião de Sêneca, de uma mente bem ordenada é a habilidade de um homem permanecer em seu lugar e ficar em sua própria companhia. Hoje eu acho que encontrei o meu lugar e permanecer no meu lugar é uma questão muito gostosa de pensar, né? Pensar que eu vou viver aqui os próximos anos me dá muita paciência e muita tranquilidade. Porém, até encontrar o meu lugar no mundo, eu tive que criar experimentos. Então, acredito que seja válido você mudar quantas vezes for necessário, até que o seu coração sinta aonde é o seu lugar e consiga ficar na sua própria companhia bem, sem grandes anseios a mais, né? Então, essa é a primeira parte da carta. A segunda parte diz: tenha cuidado, no entanto, para que esta leitura de muitos autores, como você escreve que está fazendo, e livros de qualquer espécie possam tender a torná-lo dispersivo e instável. Você deve permanecer entre um número limitado de mestres pensadores e dirigir suas obras para que construa ideias firmes em sua mente. Estar em todo lugar significa também estar em lugar nenhum. Quando uma pessoa gasta todo o seu tempo em viagens ao estrangeiro, ela termina por ter muitos conhecidos, mas nenhum amigo, porque não criou nenhuma raiz. E a mesma coisa deve ser válida para homens que procuram conhecimento íntimo com nenhum autor único, mas visita todos de uma maneira precipitada e apressada. O alimento não faz bem e não é assimilado pelo corpo se ele deixa o estômago assim que ele é comido. Nada impede uma cura tanto quanto a mudança frequente de medicamento. Nenhuma ferida cicatrizará quando um bálsamo for tentado um após o outro. Uma planta que é movida frequentemente nunca pode crescer forte. Não há nada tão eficaz que possa ser útil enquanto está sendo deslocado. E na leitura de muitos livros há distração. Por conseguinte, uma vez que não é possível ler todos os livros que você pode possuir, é suficiente possuir apenas tantos livros quanto você pode ler. Ele fala sobre isso e isso é muito interessante. Eu também fui uma pessoa que buscou sempre muitos autores e muitos livros de diversas categorias e de diversos autores, porque eu sempre gostei de conflitar as opiniões. E hoje eu sou muito mais seletiva no que eu leio, porque realmente a leitura excessiva, ela te traz baixa nutrição, né? É como se você comesse muito sem nutrição nenhuma. Então, te convido a selecionar quem você vai seguir. Eu, por exemplo, gosto dos estoicos, adoro a parte dos estoicos. Acho muita convicção nas cartas, tanto de Marco Aurélio quanto de Sêneca. Gosto dos livros de Sêneca e de Marco Aurélio. Né? Eu li muito Freud por conta da minha formação, mas eu já não leio mais, porque não vejo sentido em muitas coisas que foram colocadas lá. Acho que desatualizou em algumas coisas. Outras sim, tem muito sentido, outras não. Então, você vai selecionando, né? Hoje leio muito sobre Kabbalah,
leio bastante sobre budismo, gosto muito do budismo. Então, selecione o que você vai seguir, quais são as coisas que vão alimentar a sua mente, né? E se coloque ali enraizado naquelas teorias, naquelas situações. Leio muito sobre terapia do esquema, amo muito Jeffrey Young e tenho me encontrado nas teorias dele. Então, leia coisas que vão fazer verdadeiramente sentido a você, né? Selecione isso. Aí ele descreve, mas você pode responder, eu desejo mergulhar primeiramente em um livro e então em outro. E eu lhe digo que é sinal de gula brincar com muitos pratos, pois quando são múltiplos e variados, eles enfastiam, mas não alimentam. Então você deve sempre ler autores de qualidade e quando você anseia uma mudança, retroceda àqueles que você já leu. E realmente eu faço isso, gente, eu leio várias vezes o mesmo livro. Cada dia adquira algo que o fortaleça contra a pobreza, contra a morte e contra os outros infortúnios. E depois de ter examinado muitos pensamentos, selecione um para ser completamente dirigido naquele dia. Eu faço sempre isso, seleciono sempre um pensamento que me dá para aquele dia, aquele ensinamento para ser digerido, né? Então ele diz... A pobreza satisfeita é uma propriedade honrosa. Na verdade, se estiver satisfeito, não é pobreza. Não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia mais, que é pobre. O que importa o que um homem tenha guardado em seu cofre ou em seu armazém, quão grandes são os seus rebanhos ou quão gordos são os seus dividendos, se ele cobiça sempre a propriedade do vizinho e não conta com os seus ganhos passados, mas as suas esperanças de ganhos futuros. Você pergunta qual é o limite adequado para a riqueza? Primeiro, ter o necessário e segundo, ter o suficiente. Mantenha-se bem, mantenha-se forte. Então fica aí para você, né? O que é riqueza? Essa é a pergunta de hoje. O que é riqueza para você? O quão pobre você se sente, né? O que seria para você riqueza? Ter dinheiro, ter saúde, ter qualidade de vida, viver em segurança, viver bem? Tem as pessoas que você ama do seu lado? O que é riqueza? Paz e bem, mantenha-se forte, mantenha-se bem. Então, essa é a mensagem de hoje. Um beijo grande, fique com Deus, até mais.